Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje vamos fazer análise de gráficos. Análise de gráficos. Muitas informações a respeito do comportamento de uma função podem ser obtidas a partir do seu gráfico. Por meio dele, podemos ter uma visão do crescimento ou decrescimento de uma função, então nós vamos ver isso nessa videoaula, valores máximos ou mínimos que ela assume, é algo muito importante também, vocês vão aprofundar isso lá em cálculo, e o conjunto imagem, além de eventuais simetrias. Conceitos. Analisando o gráfico de uma função f qualquer, podemos descobrir algumas propriedades notáveis. Então, eu vou apresentar algumas para vocês. Primeira propriedade, o sinal da função. Vocês vão ver muitos exercícios ali no ensino médio, mais especificamente no primeiro ano, relacionado ao sinal da função. Vocês vão ver o sinal da função no nosso curso, em Fundamentos de Matemática Elementar 2. Lá em Cálculo, vocês vão trabalhar com o sinal da função. Então, essa é uma parte importante, tá? Vamos lá. Os pontos de interseção do gráfico com o eixo x apresentam ordenadas y igual a zero. Ou seja, esses pontos que estão aqui em E, que estão em D, em C, em B, em A, apresentam y igual a zero, né? Aqui o meu x é igual a C, o y é zero. O meu x é igual a D, o y é zero. Ou seja, suas abscissas x0, que no caso é o A, o B, o C, o D e o E, são tais que o f de x0 é zero, né? Então, aqui, o f de C é zero, o f de B é zero, o f de A é zero, e assim por diante. Essas abscissas x0 são os zeros ou raízes da função f. Então, tem muitos exercícios que pedem para vocês encontrar os zeros das funções ou as raízes das funções, tá certo? Então, vamos para a segunda. Os pontos do gráfico situados acima do eixo x, ou seja, esses pontos acima que tem o eixo x, né? Os pontos que estão acima, nesse caso, aqui e aqui, apresentam ordenadas y igual a zero, perdão, y maior que zero, ou seja, suas abscissas x0 determinam f de x0 maior que zero. Então, para qualquer valor x0 que você pegar aqui, por exemplo, olha, a sua imagem, o seu f de x0 é maior que zero. Aqui também funciona assim. Olha. Se você pegar um x0 entre A e B, a sua imagem f de x0 é maior que zero. Tá certo? Vamos para a terceira. Já os pontos do gráfico situados abaixo do eixo x, ou seja, esses pontos que estão aqui, os pontos que estão aqui e os pontos que estão aqui, apresentam ordenadas y menor que zero. Ou seja, suas abscissas x0 determinam f de x0 menor que zero. Então, vamos lá. Se você pegar um x0 aqui entre B e C, a sua imagem f de x0 vai ser o quê? Menor que zero. Se você pega um x0 entre D e E, a sua imagem vai ser o quê? Também negativa. E por aí vai, ok? Em relação ao que acabamos de ver, o sinal de uma função refere-se ao sinal de y, né? Então, toda vez que o exercício fala assim, encontre o sinal da função, ou seja, vocês vão ter que encontrar o sinal de y. Estudar o sinal de uma função significa determinar para quais valores de x que você vai tomar, que vai ter o y maior que zero, ou para quais valores de x, y é menor que zero. Então, nessa função, nesse gráfico aqui, por exemplo, vocês teriam que estudar, olha, antes do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E e do E em diante. Então, por exemplo, aqui entre o C e o D, para qualquer x que eu pegue entre C e D, a minha imagem é o quê? Positiva, é maior que zero. Então, estudar o sinal seria estudar o sinal de todas as partes da função e falar se o y vai ser positivo ou se o y vai ser negativo. Então, aqui eu coloquei algumas informações em relação ao nosso gráfico. Temos que o f de A, f de B, f de C, f de D, f de E é tudo igual a zero, né? Então, quando você coloca lá na sua função, aqui eu não dei a lei que corresponde a essa função, né? Uma fórmula. Mas se tivesse, quando você substituir o A lá na fórmula, ia zerar a sua função. Quando você substituir o B, ia zerar. Lembrando, né, que esses caras aqui, A, B, C, D, E, são raízes da nossa função. Agora, e o estudo do sinal? O estudo do sinal vocês querem saber quando o y é positivo e quando o y é negativo. Então, quando o y é positivo, o nosso x0 vai estar entre A e B. Se eu pego qualquer valor para x aqui entre A e B, a minha imagem é positiva. Se eu pego qualquer valor para x entre C e D, a minha imagem também é positiva. E se eu pego qualquer valor acima de E, né? Então, qualquer valor aqui de x maior que E, a minha imagem também é positiva. Então, o estudo do sinal é isso, tá? Agora, e o y menor que zero? E o y negativo?
qualquer valor que eu pegar antes do A, a minha imagem vai ser o quê? Negativa. Qualquer valor que eu pegue entre B e C, a minha imagem também é negativa. E qualquer valor que eu tomar entre D e E também tem imagem negativa. Então, a ideia é essa. Crescimento e decrescimento de uma função em um determinado intervalo específico. Primeiro, se para quaisquer valores x1 e x2 de um subconjunto S, esse subconjunto S vamos representar um intervalo dado qualquer, contido no domínio Dzão, e esse domínio Dzão será os números reais. Com x2 maior que x1, temos que f de x2 é maior que f de x1, então f é crescente em S. Então, para vocês entenderem melhor, vamos olhar o gráfico do intervalo DE. Então, o subconjunto S é o intervalo DE, ok? O meu domínio Dzão são os números reais. Então, se você tomar dois valores aqui entre D e E, x1 e x2, um x1 próximo de D, um x2 próximo de E. Lembrando que o x2 vai ser maior que o x1. A imagem do x2 vai estar próximo do f de E. E a imagem do x1 vai estar próximo aqui do f de C. Ou seja, a imagem do x1 é menor do que em relação à imagem do x2. Então, podemos falar que a função nesse dado intervalo, D e E, ela é crescente. Observe que eu estou falando que a função é crescente em um determinado intervalo específico, tá certo? Pode ter função que é crescente em todo intervalo real? Pode ter. Segundo, se para quaisquer valores x1 e x2 de um subconjunto S com x2 maior que x1, temos que, agora inverte, o f de x1 maior que o f de x2. Então, f é decrescente em S. Observe. Então, vamos lá. Vamos tomar o intervalo AB. Nesse AB, a minha função é crescente. Por quê? Perdão, decrescente. Por quê? Se você toma dois valores, x1 e x2, pega um x2 maior que o x1, x2 próximo do B, x1 próximo do A. Então, a imagem do x2 vai estar aqui próximo aqui do f de D, né? E a imagem do x1 vai estar lá próximo do f de A. Resumindo, a imagem do x1 é maior do que a imagem do x2. Então, toda vez que acontecer isso em um determinado intervalo, você pega dois valores, um para x1 e para x2. x2 maior que x1. Só que a imagem do x2 é menor do que a imagem do x1. Então, posso falar que nesse intervalo a minha função é decrescente. Então, essa aí é a definição para determinar se uma função em determinado intervalo específico é crescente ou decrescente. Máximos e mínimos. Essa é uma propriedade também muito importante. Lembrando que tudo aqui vai ser importante. Vocês vão estar estudando um pouco mais de máximos e mínimos lá em cálculo diferencial, ou seja, lá no cálculo 1. Tá? Então, vamos ver como que funciona máximos e mínimos. Seja esse um subconjunto do domínio Dzão e seja x0 pertencendo a esse subconjunto S. No nosso caso, nós vamos trabalhar da seguinte forma, né? O domínio são os números reais e o subconjunto S vai ser os intervalos. Então, vamos lá para o primeiro. Se para todo x pertencente a S, ou seja, pertencente a esse intervalo, temos que a imagem de f de x é maior ou igual a f de x0, então o ponto x0, f de x0, é o ponto de mínimo de f em S. E f de x0 é o valor mínimo de f em S. Vamos ver como que funciona aqui, então. Deixa eu escolher um intervalo de AC, por exemplo. Então, o meu subconjunto S, é o intervalo de AC. Lembrando que aqui o conjunto Dzão é o domínio, que é os números reais. Então, aqui, tomando o subconjunto de AC, temos que qualquer valor f de x, olha, para qualquer valor que eu pegar aqui, f de x, né, a imagem f de x vai ser maior ou igual do que um f de x0. E esse x0, no caso, é o b. Então, todo x que eu tomar entre A e C, vou ter imagem maior do que a imagem aqui do f de b. Tá certo? Então, eu posso falar que esse ponto B de coordenada B e f de b é o ponto mínimo da minha função no intervalo AC. Tem que ficar claro isso, que é no intervalo AC. E o f de b, nesse caso, é o valor mínimo da minha função no intervalo AC. Beleza, vamos para o próximo. Se para todo x pertencente a S temos que o f de x é menor ou igual a f de x0, então o ponto x0, f de x0, é um ponto máximo de f em S. E f de x0 é o valor máximo de f em S. Então, agora vamos escolher um outro intervalo. Aqui, escolhendo o intervalo BD. Então, o meu S, né, meu subconjunto S, agora, no caso, é o intervalo BD. Temos que f de x, a imagem f de x, vai ser sempre menor ou igual do que um f de x0. Então, quando acontece isso, nós vamos ter um ponto de máximo. Neste BD aqui, nesse intervalo BD, vamos ter, né? Qualquer x que eu tomar entre B e D, a minha imagem vai ser menor do que a imagem
f de c. Então, quando acontece isso em algum intervalo, podemos falar que este ponto aqui de c, no caso, é o ponto de máximo em f. E mais ainda, né? O f de c vai ser o valor máximo de f no intervalo BD. Então, a ideia é essa, pessoal. Vamos falar de simetrias. Em alguns livros, vocês vão ver lá função par, função ímpar. Então, olha aqui. Se f de menos x é igual a f de x para todo x do seu domínio, então f tem um gráfico simétrico em relação ao eixo y. Neste caso, dizemos que f é uma função par. Então, observa para vocês verem. Você tem essa função. Aqui, o gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y. É como se tivesse um espelho aqui em y refletindo tudo que está acontecendo do lado direito no lado esquerdo. Tá? Mas isso não é o suficiente para vocês falarem que ela é uma função par. Vocês têm que analisar a definição. O f de menos x tem que ser igual ao f de x. Muitas vezes vocês acham que uma função está parecida, né, do lado direito em relação ao lado esquerdo. Você já chega afirmando, é uma função par. Não, tem que tomar cuidado, né? Tem que acontecer isso para todo x que vocês pegarem. Se o f de menos x é igual a f de x, então você pode afirmar que é uma função par. E como que vocês podem fazer isso? Observe essa função, y igual a x ao quadrado. Então, quando você faz o seguinte, f de menos x ficaria menos x ao quadrado. E menos x ao quadrado é x ao quadrado. Ou seja, o f de menos x é igual ao f de x. Se vocês quiserem testar alguns valores, olha para vocês verem. O f de 2 é igual ao f de menos 2. Né? O f de 2 é igual ao f de menos 2, que deu valor quanto? 4. O f de menos 1 é igual ao f de 1, que deu valor quanto? 1. E aqui também vale, né? O f de 1 é 1, o f de menos 1 é 1. E o f de 3 sobre 2 é igual ao f de menos 3 sobre 2. Então, neste caso, vamos ter uma função par. E para a função ímpar? A função ímpar funciona quando f de menos x é igual a menos f de x, para todo x pertencendo ao domínio. Então, f tem um gráfico simétrico em relação à origem. Nesse caso, dizemos que f é uma função ímpar. Então, é como se tivesse um espelhamento, né? O que acontece aqui no primeiro quadrante está acontecendo basicamente espelhado no terceiro quadrante. Observe essa daqui, ó, y igual a x ao cubo. Essa é uma função importante, tá? Então, você tem como se fosse um espelhamento aqui do primeiro em relação ao terceiro quadrante, ok? Então, vamos ver assim, ó, y igual a 2x, correto? Se você coloca no lugar do x o menos x, você teria que f de menos x é igual a menos 2x, que por sua vez, olha, o f de x é o 2x, só que tem aqui um menos na frente. Então, em ambos os casos, teríamos o quê? Menos 2x. Isso também vale para y igual a x ao cubo. Ok, então essa é a função ímpar. Existem outros casos, pessoal, na maioria das vezes, né, as funções não vão ser nem par e nem ímpar. É um caso aqui, por exemplo, dessa função. Essa aqui deve ser uma função exponencial. Mas, na maioria das vezes, não vai existir essa simetria. Igual, observe aqui, não tem uma simetria em relação ao primeiro e o segundo quadrante. Então, vocês não podem falar que é uma função par, tá certo? Aí, igual eu falei para vocês, né, muitas vezes a gente consegue analisar apenas olhando para o gráfico. Mas, muitas vezes, é interessante a gente usar a definição ali da função par e função ímpar. Exemplo, seja minha função f, cujo domínio é o intervalo de menos 3 a 4 e o contradomínio são os valores reais. Uma função cujo gráfico está representado a seguir. Então, temos um gráfico e, através desse gráfico, vamos obter algumas informações. Observe que, primeiro, se o x pertence a menos 3 e 1, f é crescente. Então, aqui temos que nossa função é crescente nesse intervalo. Se x está entre 1 e 4, temos que f de x, ou seja, temos que a imagem, para qualquer valor x que vocês pegarem entre 1 e 4, será 3. Dizemos que nesse intervalo a função f é constante. Observe que a imagem de qualquer x, olha, se você pega x igual a 3, a imagem é 3. X igual a 1,1, a imagem é 3. Tá certo? Então a imagem, nesse caso, é tudo 3. Segundo, f admite menos 2 como raiz. De fato, né? Quando x aqui é menos 2, o y é 0. Então, o zero da função, a raiz da função, é quando x é menos 2. Terceiro, o sinal de f. O sinal lá é analisar o y, né? Quando ele é positivo e quando ele é negativo. Então, o y vai ser positivo quando você pegar valores de x entre menos 2 e 4. Observe que o menos 2 não vai entrar. Por quê? O menos 2, o f de menos 2 é 0, né? Não é um valor positivo. Se você pega
aqui o menos 1,9, por exemplo, já tem imagem positiva. Então, o intervalo, o y vai ser positivo quando o x é maior que menos 2 e menor ou igual a 4. O 4 entra, né? Porque a imagem de 4 é 3. Agora, y é negativo quando o x está entre menos 3 e menos 2. Tá? No nosso caso aqui, olha, o menos 3 vai entrar, porque a imagem do menos 3 é menos 1. Agora, o menos 2 não entra. Lembrando novamente, né, que a imagem do menos 2 é o zero. Então, são todos os valores de x que estão entre menos 3 e menos 2, inclusive o menos 3. Conjunto imagem. Então, aqui, através do gráfico, é mais fácil analisar o conjunto imagem. Né? O conjunto imagem vai ser todos os valores de menos 1 a 3. Então, para qualquer valor de x que eu pegar aqui de menos 3 a 4, eu sempre vou obter uma imagem que está entre menos 1 e 3. Então, a imagem pode ser representada pelo conjunto de todos os valores de y reais, tais que o y é maior que menos 1 e menor que 3. Aqui, quinta, a nossa função não é par nem ímpar, né? Não existe uma simetria aqui do primeiro com o segundo e nem do primeiro com o terceiro. Então, foi uma análise que fizemos através desse gráfico F. Pessoal, eu coloquei vários exercícios para vocês treinarem. Tá? Na verdade, são 3 exercícios, mas cada um tem sua importância. O número 1, por exemplo, ele dá o gráfico de 5 funções e vocês vão ter que especificar os intervalos em que a função é crescente, decrescente ou constante. No número 2, vocês vão estudar o sinal de cada uma dessas funções, cujos gráficos estão representados a seguir. E forneça também as raízes se houver. Então, vocês vão analisar onde que a função, o sinal da função é positivo ou negativo, e ver onde que temos as raízes dessa função, tá certo? Número 3, você tem um gráfico e vocês vão ter que responder algumas perguntas em relação a esse gráfico. Lembrando aqui que o domínio é do 9/2 ao menos infinito. Então, aqui vai toda a vida, tá? Não vai ultrapassar essa reta x, mas vai toda a vida. Então, vocês vão responder essas perguntas. Pessoal, então é isso. O material utilizado para essa videoaula foi o livro Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, onde retiramos as definições, exemplos e os exercícios. Então, um grande abraço e até a próxima videoaula.